Olá amigos, tudo bem com vocês? E aí, conhece as plantas gimnospermas? Ainda não? Então veja aqui, no canal Ciências. Então, vamos começar pelo nome, que segundo o vocabulário significa que são plantas vasculares que possuem sementes, mas não possuem um fruto. Houve uma maior capacidade de sobrevivência, pois a semente garante proteção. Existem cerca de 840 espécies dessa planta. Podemos citar como exemplo de plantas gimnospermas as plantas araucária, o pinheiro e a incrível sequoia, que pode atingir cerca de 90 metros de altura, e seu tronco pode medir 3 metros de diâmetro, ou até 11 metros, dependerem bastante da água para sua reprodução sexuada. As primeiras que passaram a apresentar essa independência de água para a reprodução foram as gimnospermas. Essas plantas possuem o estróbilo, que são estruturas relacionadas com a reprodução sexuada. O termo gimnospermas representa um termo para o coletivo de 4 filos distintos, que são filo cicadofita, filo quinetófita e filo caniferófita, pelos estróbilos. Os estróbilos masculinos são formados por folhas modificadas chamadas microsporófilos. Cada uma dessas folhas contém esporângios denominados androsporângios ou microsporângios. Desses esporângios existem células diploides que sofrem meiose, originando os esporos masculinos N, denominados andrósporo ou micrósporo. Ainda no interior do esporângio, cada esporo inicia a formação do gametófito masculino N. Este é muito reduzido, sendo composto apenas de 4 células, das quais 2 merecem destaque: a célula do tubo e a célula generativa do esporo, que passa a apresentar 2 projeções laterais em forma de asa. Essa estrutura é o grão de pólen, que só agora é eliminado pelo esporângio e transportado pelo vento. Nos estróbilos femininos, estruturas nas quais os óvulos são diferenciados recebem o nome de escamas ovulíferas e correspondem a ramos modificados. As gimnospermas, cada óvulo possui um tecido 2N de revestimento denominado tegumento, que protege os esporângios 2N, que são chamados ginosporângios ou megasporângios. No tegumento encontra-se uma abertura denominada micrópila. Existe uma célula diploide que sofre meiose e dá origem a 4 células haploides. Destas, 3 degeneram e apenas uma é funcional: o ginósporo ou megásporo. Em determinadas épocas do ano ocorre a polinização. Os grãos de pólen são liberados dos estróbilos masculinos e transportados pelo vento, podendo cair na micrópila do óvulo. Esse tipo de polinização pelo vento é chamada de anemofilia. Somente após a polinização, o esporo feminino se desenvolve no interior do óvulo. Esse esporo sofre mitose e origina o gametófito feminino, formado por poucas células, na região próxima à micrópila, diferenciando-se e cresce em direção a 2 arquegônios do gametófito feminino. Enquanto isso, a célula germinativa divide-se por mitose, penetram no tubo polínico e uma delas fecunda a osfera, gerando um zigoto 2N. A outra célula degenera. Geralmente, as osferas de todos os arquegônios são fecundadas por núcleos espermáticos de grão de pólen diferentes. Todos os zigotos começam a se desenvolver, mas apenas um deles continua dando origem ao embrião. O embrião 2N permanece no interior do gametófito feminino N, que passa a acumular reserva nutritiva, formando um tecido nutritivo haploide. Enquanto isso, o tegumento do óvulo origina uma pele delgada de cor marrom ao redor do gametófito. A escama ovolífera cresce envolvendo o tegumento e o gametófito. Essa escama endurece, dando origem a uma casca dura, formando assim
a semente. A semente permanece presa ao estróbilo até amadurecer, quando se desprende e cai no solo, encontrando condições adequadas. Essa semente inicia a germinação e o embrião dá origem ao esporófito 2N, que reiniciará o ciclo. Assim, vocês viram como se desenvolve uma planta gimnosperma, que ao passar de milhões de anos evoluíram. Além de serem muito importantes para a manutenção ecológica do nosso planeta, alimentam a economia sendo úteis para a indústria de papel, móveis de madeira, alimentos de sagu, substância como perfume, tina e verniz. Algumas sementes, como o pinhão, são comestíveis. Essa é a planta gimnosperma e esse é mais um vídeo do canal Ciências. Não esquece de se inscrever no vídeo, aquele assunto que você gostaria de aprender, escreva lá embaixo nos comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo, galera!